partir de hoje, eu vos convido a passarem a olhar para as despesas financeiras dentro do orçamento com seriedade. É aquela variável que vai garantir a nossa liberdade financeira futura. Olá, eu sou Maria Teresa Diniz e tenho todo o prazer de falar consigo. Hoje eu trago um tema essencial para aquelas pessoas que almejam, para aquelas pessoas que pretendem tomar as rédeas das suas finanças pessoais. Hoje eu vou falar sobre os 5 passos importantes para organizar as finanças pessoais. Primeiro passo: entender a sua situação financeira atual. Então, esse primeiro passo é muito importante. É importante porquê? Porque antes de nós procurarmos uma solução para a nossa situação financeira, é importante percebermos em que condição nos encontramos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tendo em consideração as nossas fontes de rendimento, não é? O nosso salário ou outras fontes de rendimento, é igualmente importante percebermos quais são as nossas despesas reais ao final do mês e tentar ou procurar identificar o valor real das nossas dívidas. Este primeiro passo nos convida a fazer uma avaliação real da nossa situação financeira. Depois de fazermos esta avaliação, estaremos em condições de tomar outras decisões. Há pessoas que podem pensar que é perder tempo. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Porque quando conhecemos a nossa situação real, podemos tomar melhores decisões futuras dentro daquilo que são os nossos objetivos. Não se esqueça de incluir pequenas despesas, porque as pequenas despesas não parecem, mas podem ser aquelas despesas que nos levam a maior parte do dinheiro ao longo do mês e não nos apercebermos por essa razão, por serem pequenas despesas. Então, é importante também tomar nota dessas pequenas despesas, pois elas podem fazer grande diferença no final do mês. Segundo passo: criar um orçamento eficaz. É importante criar-se um orçamento. Uma pessoa que tem por hábito fazer um orçamento pode ser considerada uma pessoa organizada financeiramente. Organizar a nossa vida financeira para uma pessoa que não esteja habituada a criar essas ferramentas ou a recorrer a essas ferramentas, ao início parece ser uma tarefa difícil, que não há necessidade de pensarmos que é uma tarefa difícil. A partir do momento que nos propomos a começar a criar estas ferramentas, depois de se tornar um hábito, passa a ser um processo automático. As pessoas que são organizadas financeiramente, quase de certeza que têm os seus orçamentos criados ao longo do mês. Uma pessoa que se proponha a organizar a sua vida financeira tem que se mentalizar que precisa de algumas ferramentas para poder sair do ponto A para chegar ao ponto B sem sobressaltos. Então, como eu disse, é hora de criar um orçamento. Se você decidir que a partir de um determinado momento você quer organizar a sua vida financeira, o orçamento é aquela ferramenta que você precisa aprender a criar e levar consigo ao longo do mês. O orçamento é aquela ferramenta que vai garantir que você não gasta mais do que ganha. Porque é possível gastar mais do que se ganha. As pessoas, as famílias têm cartões de crédito, não é?
Cartões esses que podem levar as famílias ao longo do mês gastarem mais do que ganham. As famílias podem recorrer ao crédito de consumo que as pode levar a gastar mais do que ganham. Então, esta ferramenta, que é o orçamento pessoal ou familiar, é uma ferramenta importante que uma pessoa que pretende organizar a sua vida financeira ou que pretende ter organizada a sua vida financeira deve andar de mãos dadas com esta ferramenta. Ao criar o orçamento, vai ter a oportunidade de registar todas as despesas após o registro dos seus rendimentos. Despesas essas poderá definir algumas categorias, como alimentação, habitação, sei lá, despesas para quem tem filhos, despesas com a educação, não é? Despesas com a educação, luz, água. Aquelas famílias também têm os seus hobbies, não é? Que têm as suas atividades que também poderão introduzir no seu orçamento. É essencial, porque são atividades que não parecem, mas que também levam uma parte considerável do rendimento das famílias ao longo do mês. Também, para uma pessoa considerada organizada financeiramente, o valor da sua poupança e dos seus investimentos também devem fazer parte, também devem estar espelhados no seu orçamento. É sempre importante priorizar as despesas essenciais e financeiras. Então, há pessoas que têm por hábito primeiro pagar ou priorizar o pagamento das despesas e deixar para último a situação de poupança e investimento. É importante dar o mesmo grau de importância para o pagamento das despesas como para os valores que são canalizados para a poupança e os investimentos. Para aquelas pessoas que não dão este nível de importância a estas variáveis, poupança e investimento, provavelmente poderão ter algumas oscilações financeiras ao longo do tempo. O orçamento é uma ferramenta importante porque é naquela altura da criação do próprio orçamento que nós vamos ter noção como está a ser ou como vai ser canalizado o nosso rendimento. Para aquelas pessoas e famílias que não têm por hábito criar o seu orçamento mensal, eu deixo aqui o meu conselho que passem a fazê-lo. Vão começar a ter as finanças melhor organizadas e vão ver que de facto conseguem canalizar algum dinheiro para a poupança e investimentos. Recapitulando o segundo passo, ao criar o orçamento pessoal ou familiar, tenha em consideração 3 grandes variáveis. Despesas essenciais, que são as despesas prioritárias. Depois tem a categoria das despesas não essenciais. E depois podemos classificar uma terceira categoria que tem a ver com as despesas financeiras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao elaborarmos o orçamento, temos que nos focar e ter melhor atenção, primeiro, às despesas essenciais, que são as despesas prioritárias, e também termos uma maior atenção às despesas financeiras. Porquê? As não essenciais são aquelas despesas que vamos tendo ao longo do tempo, mas podemos viver bem sem criar esse tipo de despesas. Então, temos as prioritárias e as financeiras. As prioritárias, nós temos de pagá-las, não é? Temos de pagar, porque são despesas que garantem, temos que nos alimentar, temos que vestir, enfim. Se até ontem não olhávamos para essas despesas financeiras no orçamento
com seriedade, a partir de hoje eu vos convido a passarem a olhar para as despesas financeiras dentro do orçamento com seriedade, porque é aquela variável dentro do orçamento que vai garantir a nossa estabilidade financeira. É aquela variável que vai garantir a nossa liberdade financeira futura. Terceiro passo: eliminar dívidas. É importante perceber que uma pessoa, quando decide organizar as suas finanças, existem situações que têm de ser ultrapassadas, têm que ser eliminadas. E as dívidas faz parte do processo de eliminar aquilo que não presta ou eliminar aquilo que atrapalha o alcançar, não é? O alcance da liberdade financeira. Então, o fator dívida é essencial eliminar para que se possa então dar prioridade a outras situações, a outras questões financeiras. Porquê? Porque a dívida é aquela situação que na vida pessoal, que na vida das famílias é preocupante no sentido em que leva para a vida das famílias, leva para a vida das pessoas e das famílias questões ao longo do tempo, situações psicológicas e emocionais que atrapalham o próprio convívio familiar, que atrapalham o próprio desempenho na vida das pessoas. Uma pessoa endividada provavelmente começa a ter maus relacionamentos, uma pessoa endividada provavelmente não vai ser produtiva no trabalho, porque a preocupação quase que diariamente passa a ser a situação das dívidas. Então, é um passo importante eliminar as dívidas, porque as dívidas é um dos maiores obstáculos, especialmente para aquelas pessoas que têm dívidas com taxas de juros muito elevadas, que ao final do mês acabam por levar uma parte considerável do seu rendimento ou dos seus rendimentos. Um conselho que eu gostava de deixar aqui em relação a este terceiro passo, que tem a ver com a eliminação das dívidas ou acabar com as dívidas, é priorizar o pagamento das dívidas com juros elevados. No caso de a pessoa ter muitas dívidas. Porque, como já disse, dívidas com juros muito elevados acabam por levar uma grande parte do rendimento da pessoa ao longo do mês. É importante considerar estratégias de pagamento das próprias dívidas, nomeadamente procurar negociar com credores ou recorrer a um especialista financeiro no sentido de ajudar a pessoa a criar um plano de pagamento de dívidas. No caso de você não ter a possibilidade de pagar dívidas ou de pagar a sua prestação com dívida ao longo do mês, é importante entrar em contacto com o credor. O que os credores querem é que as pessoas, numa situação de endividamento, procurem sempre negociar a própria dívida do que deixar de pagar a prestação. É muito importante essa atitude, esta ação de falar no caso de não poder pagar a dívida, a prestação ao longo do mês, para entrar em contacto com o credor e procurar pagar a dívida. Pagar a dívida noutros moldes, uma prestação mais baixa, enfim. Os credores estão sempre prontos para negociar o pagamento da dívida com quem deve. Então, se você é uma pessoa endividada, comece agora por criar um plano de pagamento de dívidas no sentido de, junto aos credores, pagar o quanto antes
as suas dívidas. Isso vai libertar, essa atitude vai libertar espaço, vai dar espaço no seu orçamento para poupar e investir. Com esta ação, você mais cedo acabará de pagar as suas dívidas e vai dar espaço no seu orçamento de canalizar estes valores para a poupança e o investimento. Quarto passo: construir um fundo de emergência. Então, construir um fundo de emergência é muito importante. Eu penso que todas as famílias deveriam ter um fundo de emergência. Para que é que serve um fundo de emergência? Como o próprio nome diz, como o próprio nome sugere, um fundo de emergência serve para cobrir despesas inesperadas. Então, como nós sabemos e tivemos há bem pouco tempo um exemplo, toda a gente sabe, devemos de ficar fechados. As famílias que estavam preparadas financeiramente, nomeadamente com um fundo de emergência, acredito eu que nos primeiros meses não tiveram muitas dificuldades financeiras, mas houve algumas famílias que de facto tiveram alguns problemas financeiros nos primeiros meses. Então, o fundo de emergência, construir-se um fundo de emergência é fundamental para garantir, no caso de haver uma situação inesperada, um evento inesperado, as famílias estão preparadas financeiramente para esses eventos. Posso até citar crises financeiras repentinas. Então, isso para dizer que é uma ferramenta muito interessante para pessoas que queiram organizar as suas finanças. É uma ferramenta, é uma variável também a ter em consideração. Criar um fundo de emergência. O fundo de emergência serve para fazer face a situações inesperadas. O conselho que deixo para esse passo 4 é que o ideal você deve criar um fundo de emergência que possa cobrir despesas entre 3 a 6 meses, caso aconteça o inesperado. Estes valores vão poder garantir que você consiga cobrir as suas despesas essenciais durante 3 a 6 meses, caso aconteça uma situação inesperada. Para que a criação de um fundo de emergência seja uma realidade, é importante que você comece a poupar quantias pequenas ao longo dos meses, até atingir esse objetivo, até atingir um valor considerável para você poder garantir que cubra as suas despesas essenciais entre 3 a 6 meses. Para que se concretize a criação deste fundo de emergência, é aconselhável que você abra uma conta no banco com esse objetivo, não é? Tem que haver um propósito neste sentido. Abra uma conta separada e vai fazendo depósitos automáticos, não é? Automatize os pagamentos dessa mesma conta para não correr o risco de gastar esse dinheiro, ou seja, o dinheiro com este propósito. Quinto passo: planear o futuro. Este quinto passo nos quer dizer planear o futuro. Muito bem, planear o futuro nós aqui podemos definir como investir ou preparar os investimentos pensando no futuro. Ao organizarmos aquelas primeiras questões que referimos aqui, organizar, fazer a atualização da sua situação financeira, criar um orçamento, criar um fundo de emergência, não é? Depois de organizarmos essas questões, é importante olharmos para a questão do futuro financeiro, o nosso futuro financeiro.
Ao longo das nossas vidas, é importante que olhemos para essa questão dos investimentos financeiros com olhos grandes. Se o nosso objetivo for alcançar esta almejada liberdade financeira que muitos de nós procuram, não devemos descurar, não devemos fechar os olhos para os investimentos. Então, como eu disse, depois de organizar as suas finanças, depois de criar um orçamento e criar um fundo de emergência, o próximo passo é investir. Então, como é que eu faço para investir? Eu nem sei investir, eu sei lá como é que eu faço para investir. Calma! Investir, qualquer pessoa pode investir. Agora, o que as pessoas devem ter em atenção é investir em que produto, porque o mercado financeiro é um mercado com vários produtos financeiros. Falando de investimentos, investir é o que te vai permitir aumentar o seu património ao longo do tempo e alcançar os objetivos financeiros de longo prazo. Em termos de conselho em relação ao passo número 5, eu diria que você, desconhecendo o funcionamento do sistema financeiro e o próprio mercado financeiro, eu aconselho você a começar com investimentos de baixo risco, investimentos de rendimento fixo. Os investimentos de rendimento fixo são aqueles investimentos que, a partida, garantem um rendimento de X% num determinado período. Nomeadamente, podemos falar das obrigações. Obrigações de empresas ou do Estado. Podemos falar dos títulos do Tesouro. Esses são produtos que garantem um rendimento X ao longo de um determinado período. Para uma pessoa que esteja a começar, não apresentam riscos quase nenhuns para investir e garantem um certo valor aos investidores. Começar por esse tipo de produtos, começar por este tipo de investimentos e ao longo do tempo investigar, conhecer, estudar, analisar, olhar para o comportamento do próprio mercado e à medida que você for ganhando confiança, vá experimentando investir naquele tipo de produtos que prometem ou possivelmente lhe poderão dar um ganho não certo, mas com algum tipo de risco, não é? Mas que poderão lhe garantir um retorno a longo prazo maior ou superior aos investimentos de rendimento fixo. E explorar outras opções em ações que podem garantir ao investidor rendimentos bons, mas com associado a algum risco, não é? Ao longo do tempo, e os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, segundo alguns especialistas, também são bons e prometem bons retornos financeiros. Então, se você está a começar a dar os primeiros passos dentro do mercado financeiro, dentro do mercado financeiro, nos investimentos, procure aprender um pouco mais sobre investimentos. É muito importante. Gostou das minhas dicas de hoje? Então, não se esqueça que organizar as finanças pessoais é um processo e o importante é começar. Não se esqueça de deixar o seu like, ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como este e partilhe com os seus amigos e familiares que queiram melhorar a sua vida financeira. Muito bem. Obrigada a todos. Espero que tenham superado as vossas expectativas. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.
Obrigada e até lá!